Confesso para vocês que o vídeo de hoje está bem complicado para iniciar e explicar para vocês o que aconteceu ontem depois do abandono da reunião lá. O presidente Leco pegou suas coisas e abandonou a reunião do conselho junto com seus conselheiros remunerados. Vou tentar explicar para vocês aí com detalhes o que aconteceu e informações aí que vazaram e não foi publicada ainda em nenhum noticiário aí conhecido, mídia conhecida aí, e vou divulgar para vocês para ficarem por dentro aí do que está acontecendo nos bastidores do São Paulo. E quando a gente vê notícias aí de possíveis contratações do São Paulo, jogadores como Rony, Michael, Pity Martinez, você começa a pensar, será que o São Paulo vai ter forças para trazer esses jogadores que são destaques aí no futebol hoje, vários clubes querendo esses jogadores? Será que a nossa diretoria e a administração vai ter força para competir com os outros clubes? Se você gostou dessa chamada do vídeo, já deixa seu like e vamos lá. O intuito do canal é sempre trazer conteúdos para vocês aí ficarem felizes, alegres, né? Trazer os reacts, e quando é necessário trazer notícias sérias, a gente vem trazer para vocês, né? Infelizmente nem tudo é brincadeira, né? E quando a gente percebe que a situação do São Paulo interna lá está complicado, várias coisas acontecendo, muita gente não tem noção do que acontece, e quando a gente às vezes vem fazer um pós-jogo um pouco mais crítico, os torcedores eles ficam com raiva aí, discutindo com a gente, porque a gente está cornetando o time e tal, mas sempre tem um motivo por trás, né, pessoal? Então, por mais que a gente tente trazer alguma coisa um pouco mais alegre para vocês, às vezes, infelizmente, não será possível. Tudo começou quando eles foram aprovar os contratos da reunião, né? E o total eram 5 contratos e apenas uma empresa lá não passaria na aprovação dos conselheiros. Essa empresa que cuidaria do sócio torcedor do São Paulo. Gerou bastante discussão lá na reunião e algumas coisas não ficaram acertadas. Então eles deixaram para discutir sobre isso em uma futura reunião. Sendo assim, iniciaria a votação desses outros contratos e pediram para os remunerados lá, os conselheiros, a se retirarem do local no momento do voto para não atrapalhar, porque tinha um enorme número lá de conselheiros. Esses conselheiros são remunerados e eles não têm direito a voto. Então eles pediram lá para se retirarem apenas para fazer essa contagem de votos e depois eles retornassem para a reunião novamente. Foi aí que o Leco acabou abandonando a reunião junto com os conselheiros remunerados. O presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Pupo, ele ficou indignado com essa situação e ele ficou de enviar um ofício ao presidente sobre o ocorrido nessa reunião. E depois disso tudo, a reunião praticamente acabou e os outros assuntos relacionados a futebol, aquela polêmica lá do Ricardinho que estourou ontem, que o São Paulo terá que pagar 30 milhões à empresa lá do Ricardinho, acabou que não foi discutido nada e ficará para uma outra reunião. E depois de todo esse ocorrido, após essa reunião, vieram à tona algumas informações aí bombásticas, informações vazadas no WhatsApp, em grupos do São Paulo, e eu vou passar para vocês tudo que foi relatado, tudo que foi divulgado aí, das coisas ruins aí do São Paulo que vem acontecendo e a gente não sabe, né? Então, Wagner Mancini, ele ganhava cerca de 400 mil mensais, um salário absurdo para um coordenador técnico, né? Para um coordenador é um salário altíssimo, isso aí ganha um treinador praticamente aqui no Brasil, né? E uma pessoa que havia apurado, ele disse que, eu não vou citar o nome da pessoa, porque a gente não sabe se realmente é verdade isso, né? E ele disse que o Pablo ele custou 9 milhões de euros ao São Paulo e não 6 milhões conforme foi noticiado aí.
Mesmo caso que aconteceu com o Diego Souza, que depois de um ano de contrato, a gente descobriu qual foi o real valor dessa contratação. E ainda tem mais. O Alexandre Pato ele vai custar ao São Paulo 11 milhões de euros até o final de 2023. Então vai colocando na conta do lápis isso tudo aí que o São Paulo tem para pagar daqui para frente. Daí foi vazado também aqui referente à reunião, né, que o Marcelo Pulpo ele pediu para os conselheiros não externarem que o Leco abandonou a reunião, para passar um pano nisso daí, mas o que aconteceu foi que foi vazado mesmo e ele abandonou a reunião. E se você está achando que parou por aí, tem mais ainda. O São Paulo pagou 300 mil dólares a 2 olheiros do futebol argentino. Detalhe, é que nenhuma nota foi emitida e não teve nenhum tipo de contrato para essas pessoas. Então, coloque aí da onde saiu esses 300 mil dólares, se não teve nenhuma nota, não teve nada de onde saiu esse dinheiro. Mais um absurdo aí da diretoria, né? E o presidente ainda continua lá. E ainda tem mais, segundo a pessoa aqui que passou a informação, falou que o São Paulo pagou 1 milhão de euros pela preferência na compra do Michael do Goiás, em agosto desse ano. O acordo foi feito de forma equivocada, sem segurança e contrato, e agora o jogador pode não vir mais para o São Paulo. Olha o absurdo. A renovação do Antony ela foi fechada o seguinte: 1 milhão de euros de luvas, mais 290 mil mensais. Então é para vocês verem a situação que está o São Paulo hoje, pessoal. Então devemos nos preocupar do que pode vir aí ainda no futuro para nós, né? O São Paulo vem acumulando dívidas, contratos aí feito de forma complicada aí, sem transparência, né? E tem mais, estão falando aí que o contrato do Hernanes, quando ele foi realizado, é ainda maior do que o do Alexandre Pato. Ainda não foi divulgado valores, ninguém sabe aí o real valor, como que foi acordado esse contrato com o Hernanes, mas dizem que é bem maior do que o de Alexandre Pato. A situação que o São Paulo se encontra hoje é preocupante, pessoal. A gente não pode pensar que as coisas estão mil maravilhas. Daí você começa a ver especulações de jogadores que já é o novo reforço do São Paulo. Você pode acompanhar aí alguns canais mesmo, blogs, perfis aí de Instagram, sempre noticiando jogadores do São Paulo, que vai chegar tal jogador e outro. Estamos chegando num momento que, final de ano, vai começar esse negócio de mercado da bola. Eu trago algumas notícias sobre isso para vocês, mas nunca cravando jogador algum no São Paulo. Quando a gente tem alguma informação, a gente tenta trazer sempre a verdade para vocês. Então o momento agora, nesse final de ano, vai ser isso daí. Toda hora vai ter notícia de tal jogador vindo para o São Paulo. E hoje, o que estão falando hoje é que o Rony, do Atlético Paranaense, já está praticamente certo com o São Paulo. Então um lugar coloca essas notícias e outros perfis já começam a pegar, já começam a especular também, cravar o jogador. Então isso funciona dessa seguinte maneira, pessoal: quando um lugar dá um furo de reportagem, então a galera vai indo na onda, né? Então vocês têm que ter cautela enquanto a isso daí. O São Paulo está numa situação complicada. Pode sim trazer jogadores para agregar aí o elenco, jogadores que podem chegar e já vestir a camisa, porque a gente viu que o Raí deu uma notícia aí falando que o São Paulo não vai ter grandes contratações aí e não vai fazer contratações de baseada, né? Vai ser 1 ou 2 jogadores para chegar e já vestir a camisa. Pode sim chegar algum jogador aí, pode ser sim esse Rony, pode ser aí o Pity Martinez, mas a realidade é que ninguém sabe qual jogador que vai chegar, entendeu? Ninguém sabe. Então vai existir muitas especulações para
chamar a atenção de vocês, essa é a realidade. Então nós, torcedores, temos que nos preocupar com isso tudo que eu disse no vídeo de hoje. Essas coisas que vem acontecendo no São Paulo é preocupante. É preocupante. Em 2023, se o São Paulo não tiver um novo presidente aí que saiba corrigir tudo isso que o Leco veio plantando nessa caminhada dele aí, a nossa situação pode ser ainda pior. É sério, não é brincadeira isso. Realmente a gente gosta desse momento de mercado da bola, qual jogador vai vir para o São Paulo. Ficamos aí todo ano nessa empolgação, né? Todo ano. E acontece que no final o ano termina igual está terminando agora. Mais uma vez o São Paulo sem título. Então não adianta sair jogador, chegar jogador novo e seu comando do São Paulo está todo corrompido. Um especialista em finanças de clube, ele me disse que o São Paulo ele gastou por 3 anos. Tudo que o São Paulo gastou até hoje foi equivalente a 3 anos. E quando eu falo que é preocupante, é porque realmente é.